E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho de eletrônica. A gente vai falar sobre semicondutores do tipo P e do tipo N. Eu sou o professor Léo e muitas das vezes há um certo questionamento sobre dispositivos como diodo, dispositivos como transistores, que são formados por elementos tipo P e tipo N. E aí nos perguntam muitas das vezes, mas como? De onde vem esse tipo N, tipo P? É de positivo, negativo? É de prótons, nêutrons? Então hoje a gente vai descobrir, hoje a gente vai saber o porquê a gente tem materiais tipo P e tipo N e onde eles são utilizados. Bem, semicondutores nada mais são que elementos da tabela periódica, elementos presentes na nossa natureza que possuem 4 elétrons na camada de valência. Os mais comuns são o silício e o germânio. Sendo que o mais encontrado, o encontrado com maior facilidade na natureza, é o átomos de silício. Os elementos ou os elétrons da camada de valência são os elétrons mais importantes, porque eles realizam os fenômenos elétricos. Então, a gente da eletrônica, se a gente está preocupado com elétrons, a gente está preocupado com camada de valência que realiza, de fato, as reações elétricas. E aí, se a gente olhar para os semicondutores, o átomo de silício, ele fica estável, evidenciando aqui o em vermelho, ele fica estável quando ele se junta a outros 4 átomos de silício, realizando ligações covalentes. Então, a gente pode ver que o átomo de silício em vermelho, ele tem 4 elétrons na camada de valência e ele se junta a outros 4, realizando ligações covalentes. Esse seria o estado natural dele. Na verdade, aqui a estrutura de silício, se a gente for ver na realidade, ele apresenta vários outros átomos de silícios ligados entre eles, formando uma grande estrutura. Mas aqui eu só estou evidenciando aqui o átomo de silício. Porém, qual é a grande sacada dos semicondutores? É que eles não são nem condutores, nem isolantes, mas eles podem apresentar características de condutores e isolantes. Isso é um processo conhecido como dopagem. A dopagem nada mais é do que a adição de impurezas. Então, quando eu pego o átomo anterior de silício e adiciono uma impureza, nesse caso aqui eu estou adicionando um átomo de fósforo, eu produzo elétrons livres. Esse elétron livre, no caso, é uma impureza oriunda da adição de um átomo de fósforo. Vamos imaginar o seguinte, imaginemos que a gente tem um copo d'água. E nesse copo d'água a gente queira adicionar impurezas. Essa impureza, a hora vai ser o sal. Se a gente pegar um copo d'água limpa, natural que a gente bebe, e adicionar sal, uma impureza, podemos dizer assim, essa água vai ter características salgadas. Se a gente pegar a mesma água natural e adicionar açúcar, ela vai ter características doces. Essa mesma analogia vale para os semicondutores, para o átomo de silício, ou os átomos de silício, a estrutura de fato. Quando eu adiciono uma sujeira, nesse caso o fósforo aqui, poderia ser o sal, o qual eu estou falando. O fósforo, ele apresenta 5 elétrons na camada de valência. Isso faz com que, na estrutura de silício, que precisa de 4 ligações, uma fica de fora, ou seja, um elétron fica de fora. Isso acaba por se produzir um elétron livre. E o outro caso é que se eu pegar a mesma estrutura de silício e agora, em vez de eu colocar um átomo de fósforo, eu colocar um átomo de boro, eu vou acabar por introduzir uma impureza aceitadora. O que é isso? O átomo de boro ele apresenta 3 elétrons na camada de valência. Então, recapitulando, o átomo de silício apresenta 4, o de fósforo, que representou a impureza doadora, tem 5, e o átomo de boro tem 3. Como o de silício é o que está em evidência, ele precisa de 4 elétrons para fazer ligação, o boro só pode fornecer 3. Fica faltando um elétron para que complete a estrutura cristalina de silício. E aí eu acabo por produzir lacunas ou buracos, espaços na estrutura pela falta de elétrons que o boro, que é a impureza que eu estou inserindo, ela introduz. Então, de fato, eu acabo por produzir, ao final, materiais do tipo N e tipo P. O que são esses materiais? O tipo N é quando eu introduzo uma impureza doadora, o qual sobram elétrons. Esse elétron livre aqui,
ele é do tipo N, ou a estrutura acaba por ser do tipo N, porque o elétron livre, como sabemos, ele possui carga negativa. Então, se eu tenho sobra de elétrons que tem carga negativa, eu tenho material tipo N. E agora, quando eu vou para outra estrutura, ao qual eu tenho falta de elétrons, ou seja, eu tenho falta do negativo, essa estrutura acaba se tornando, por fato, positivo. Então, recapitulando, o material tipo N é aquele que é dopado com excesso de elétrons, material tipo P é aquele que é dopado por falta de elétrons. E aí eu tenho estruturas do tipo N e tipo P. Essas estruturas vão ser extremamente importantes na hora da gente constituir elementos eletrônicos como diodo, transistores e outros que a gente vê na eletrônica analógica. Na próxima aula, a gente vai ver o diodo em específico, né? As características e curiosidade do diodo, como que ele funciona, como que eu vou juntar um material tipo N e tipo P, como que vai funcionar isso? Aqui tem sobra, aqui tem falta, aqui tem sobra, aqui tem falta, como que eu vou fazer com esses dois juntos? Como que eles vão interagir? O que acontece com o circuito? Como que eu utilizo isso na prática? Isso a gente vai ver na próxima aula. Mas espero que tenha ficado claro na aula de hoje a importância dos materiais tipo N e tipo P e que vocês saibam diferenciar a inserção de impureza doadora e impureza aceitadora para produzir elétrons livres e lacunas. É isso aí, galera.